Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao universo dos games, porque tá no ar, tá no cabo, tá na internet, programa Game Over trazendo bilhões de gigas de informações pra vocês. É isso mesmo, cara. Ó, tô muito feliz aqui de estar de volta com vocês, mais um programa imperdível, cara. Esse programa tá cada vez mais sensacional. Eu tô vendo os comentários de vocês na internet, quando a gente acessa a internet, a gente ainda acessa a internet, vendo o feedback de vocês. E tá sempre muito bom a galera falando, nossa, que legal, cara, o Game Over voltou e voltou com força, cara, voltou com tudo, e a gente vai ter um programa sensacional pela frente, com o quê? Vamos chamar o nosso querido Estressauro, com seu humor ali, ó, tudo com seu toquezinho tóxico pra esse programa, pra falar o que vai ter de novidade, o que vai ter de matéria, o que vai ter no programa de hoje. Estressauro, é com você, meu querido. Vai ter um monte de notícia gamer e geek, jogo antigo de Viking, uns animes onde você arremessa até galáxia, novo Resident Evil. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa... Ah, te peguei, né? Começa... Mais uma vez, começa agora. Game Over. Então vamos lá, aqui é a central de informação, cara. Você quer saber assuntos pertinentes para uma roda de conversa, para uma mesa de bar, para uma lan house de 13 horas consecutivas? Aqui você vai estar totalmente informado para esses assuntos, porque Game Over tem notícia boa. Vamos lá, chama as notícias. Um dos maiores nomes dos games de corrida pode ter sido freado para sempre. Depois da demissão em massa da Microsoft, um ex-funcionário da Turn 10 revelou que toda a equipe de Forza Motorsport foi desligada. Segundo ele, o estúdio foi desmontado e a franquia que começou em 2005 pode ter chegado ao fim. Apesar disso, a Microsoft ainda aposta no Forza Horizon, o spin-off que virou sucesso. Mas o Motorsport, aquele mais simulação, pode ter mesmo ficado para trás. Tem série nova de Pokémon pintando por aí e quase ninguém viu. Pokémon Summer Stories chegou no canal japonês da franquia com episódios curtinhos, tipo uma antologia. O primeiro já tá no ar e traz o fofíssimo Morpeko, com seu treinador Shota. Tá tudo em japonês e ainda não tem legenda, mas já tem até a data de próximo episódio, tá? Vai ser dia 11 de julho. E adivinha só, vai ser baseado em Pokémon Ecology Diary, aquele curto lançado no Dia da Terra. Depois de 7 anos banido, GTA V finalmente vai ser lançado na Arábia Saudita. O game tinha sido proibido desde 2018 por conteúdo impróprio, violência, drogas e cenas explícitas, mas agora o jogo tá liberado com classificação para maiores de 21. Isso pode abrir as portas para a chegada do GTA 6 por lá também. Nos Estados Unidos a classificação é para maiores de 17, mas por lá o controle é bem mais rígido. Ponto para a liberdade gamer ou só jogada comercial? Imagina não precisar de esperar uma década por GTA 7? Segundo o ex-produtor da Rockstar, isso pode virar realidade graças à inteligência artificial. Oube Vermede, que trabalhou em GTA até o 4º jogo, afirmou que boa parte do trabalho manual que deixou GTA 6 caríssimo vai ser substituído por IA no próximo título. Isso pode acelerar tudo e baratear também. Mas claro, ele mesmo brinca dizendo que talvez só saberemos se isso é verdade daqui a alguns 15 anos. Enquanto isso, GTA 6 segue firme pro lançamento em 2026, prometendo ser um dos jogos mais caros e ambiciosos da história. Achou que o PlayStation 5 já tava com os dias contados? Calma que a geração vai longe. O Insider revelou que o PlayStation 6 só deve ser lançado entre o final de 2029 e o começo de 2030. Isso significa que o PlayStation 5 ainda tem bons anos pela frente. O console enfrentou um início difícil por conta da pandemia, mas agora tá vendendo como nunca. Já bateu 77,8 milhões de unidades e rendeu mais de 13 bilhões de dólares para a Sony. Mesmo com o PlayStation 5 Pro vindo aí, a Sony quer aproveitar mais essa geração antes de partir para a próxima. E Free Fire vai virar anime. E sim, já temos o primeiro trailer. A produção é japonesa e traz ninguém menos que Kelly como protagonista, enfrentando uma conspiração sinistra no mundo que parece calmo, mas não é. A direção é de Ken Takahashi e a trilha sonora tem até colaboração da cantora Claire. O estúdio é o mesmo de Blue Archive e Azur Lane. E o mais curioso, Jack Chan tá envolvido no projeto. A série ainda não tem data de estreia, mas será lançada mundialmente via streaming. Depois do fracasso de Uzumaki, uma nova adaptação do mestre do horror japonês foi anunciada, Junji Ito Crimson, e está vindo por aí direto na Crunchyroll. O projeto foi revelado na Japan Expo em Paris e vai contar com trilha sonora lendária de Yumi Matsutoya. Ainda não disseram quais contos vão aparecer, mas já tem videoclipe da música tema com ilustrações bizarras do próprio Ito. Será que agora vai ou essa maldição continua? E vocês viram que Game Over tá referência em qualidade de animes, né? Sim, a gente tá fazendo pra vocês dicas, uma lista muito legal de animes que você não pode perder, cara. Coisas que às vezes você não conhecia, às vezes você pega uma referência de alguma coisa que você conhecia e a gente mostra algo parecido pra vocês aqui. Então vamos lá pra uma lista muito bacana de animes.
E se eu te dissesse que um dos melhores animes já feitos não tem poderzinho e não tem nada de waifu, e mesmo assim é extremamente viciante. Monster é aquele tipo de anime que te prende mais do que boleto em dia de pagamento, e olha só, esquece aqui as explosões e espadas gigantes, aqui o terror é psicológico, sombrio e humano até demais. A história gira em torno de um neurocirurgião que toma uma decisão moral simples, que muda a vida dele pra sempre. A partir daí, é só ladeira abaixo, com uma investigação tensa, cheia de dilemas éticos, reviravoltas sinistras e paranoia em nível Black Mirror. O que torna Monster imperdível é que ele não subestima sua inteligência, o anime trata o espectador como um adulto, algo raro no mar de gritaria e personagens que chamam poder com o nome de ataque de Yu-Gi-Oh! É como se Silêncio dos Inocentes e Death Note tivessem tido um filho e esse filho tivesse assistido Cidadão Kane no berço. Baseado no mangá do Naoki Urasawa, Monster foi tão respeitado que entrou na grade da TV pública alemã com dublagem e tudo, um feito quase tão raro quanto encontrar a protagonista de shonen com o pai presente. E é sério, esse anime vai deixar você tão tenso que você vai checar se trancou a porta umas 3 vezes só assistindo o primeiro episódio, e talvez até pedir desculpas por coisas que você nem fez. Se você curte tramas inteligentes, clima de suspense europeu e uma história que vai te deixar maluco querendo saber quem é o verdadeiro monstro, Monster é um passeio na mente humana que você não vai esquecer tão cedo. Só vai e confia no pai. Você já quis voltar no tempo só pra consertar um erro? Em Erased isso literalmente acontece, só que do jeito mais tenso e emocionante possível. Erased mistura uma viagem no tempo com drama policial e aquele suspense que faz você prender a respiração sem nem perceber. A trama começa simples, um cara comum que tem uma habilidade bizarra de voltar alguns minutos no tempo antes de uma tragédia acontecer. Mas aí a história decide chutar o balde e joga ele direto pra infância, pra impedir um crime muito mais sinistro. E sim, é tipo o efeito borboleta, mas com mais emoção e menos Ashton Kutcher. O que torna Erased imperdível é como ele equilibra mistério, nostalgia dos anos 80 e aquele drama de se eu tivesse feito diferente. É um anime curto, com apenas 12 episódios, mas que entrega mais impacto emocional que muito shonen de 500 capítulos. Sem falar que o clima de tensão é tão bem construído que você assiste tudo em um dia. E depois fica encarando o teto pensando na vida. O anime foi tão elogiado que ganhou live action japonês, mangá e até uma adaptação pra Netflix. Isso mesmo, até a Netflix quis surfar nessa onda de dor existencial e viagem no tempo. Ou você vai começar achando que é só mais um anime sobre trauma e terminar querendo ligar pra sua mãe só pra dizer que ama ela. E talvez também verificar se seu professor da 4ª série era confiável. Se você curte um bom mistério com plot twist, viagem no tempo sem explicação científica chata e emoção que faz os olhos suarem, Erased é um tipo de anime que vai te deixar impactado por dias. Vai por mim, é aquele que você assiste e depois recomenda pra todo mundo com confia. Você acha que já viu animes exagerados? Então segura essa aqui, ó. Tengen Toppa Gurren Lagann. Isso aqui começa com brocas furando a terra e termina com mechas do tamanho de galáxias brigando no soco. É tipo se Evangelion tivesse tomado um energético e fosse dirigido por um adolescente que ouviu Linkin Park no último volume. O anime é um absurdo épico, com uma animação insana, frases motivacionais que te fazem querer levantar peso às 3 da manhã e uma trilha sonora que grita acelera que o mundo tá acabando. É sobre ultrapassar limites, literalmente. Se você acha que já viu tudo em anime de robô, Gurren Lagann te responde eu vou te surpreender. A direção e estilo por que não? Do estúdio Gainax não tem medo de colocar uma mecha arremessando galáxias como o Shuriken. Isso levou o anime a um nível de exagero tão glorioso que virou referência no gênero. Gurren Lagann foi inspirado em vários animes tokusatsu dos anos 70 com conceitos budistas de romper os limites do eu, mas com explosões, é claro. E o mais inesperado, em 27 episódios o anime te faz rir, chorar, gritar e no final você tá filosofando sobre a existência, com um robô do tamanho do universo. Se você nunca assistiu, tá perdendo um anime que grita no seu ouvido, acredite na broca que perfura os céus. Assiste logo antes que o universo exploda. Você acha que vai assistir um anime de robôs gigantes salvando o mundo, mas acaba fazendo terapia com personagens. Neon Genesis Evangelion te engana bonito. Começa com monstros atacando Tóquio e termina com você questionando o sentido da existência enquanto olha pro teto em silêncio. O anime mistura ação mecha, drama psicológico e simbolismo religioso como se fosse um coquetel feito por um filósofo ansioso. A vibe é tipo se Power Rangers tivesse sido dirigido pelo Dostoiévski com trilha sonora de coral latino e final que faz até existencialista soar frio. Evangelho reventou o gênero mecha, trocando porradaria sem sentido por camadas e mais camadas de trama, medos e cenas em silêncio de 45 segundos que te fazem refletir sobre a vida. O criador escreveu grande parte da série enquanto passava por uma depressão profunda. O resultado? Um anime que parece ser escrito por Freud depois de zerar Metal Gear Solid. Você vai achar que entendeu a história até o penúltimo episódio. No último, você aceita que não entendeu nada mesmo e tá tudo bem. Evangelho não é só um anime, é uma experiência desconfortável, lindo, perturbador e de algum jeito necessário. Assiste, nem que seja só pra você falar, eu vi e sobrevivi. E a gente tem mais notícia aqui de novidades gamers. Sim, cara, Game Over é a central de notícias gamer pra você. Então vamos ver o que rolou nessas últimas semanas de novidades de notícia gamer pra vocês.
Você piscou e os Jovens Titãs em Ação já estão indo para a 10ª temporada. O Cartoon Network confirmou a renovação da série, que agora é a animação mais duradoura da DC. Robin, Stellar, Cyborg, Ravena e Mutano continuam dividindo essa casa e lidando com vilões, e com a convivência entre eles também, que pode ser ainda mais caótica. O humor ácido, as referências à cultura pop e a estética vibrante seguem firmes com episódios inéditos vindo por aí. Se você curte ação, zoeira e nostalgia, pode comemorar que os Titãs ainda têm muita treta para resolver. Imagina jogar Streets of Rage 3 e a dificuldade mudar do nada. O Room Hack Barrick Knuckle 3 Difficulty Randomizer faz exatamente isso. Ele altera aleatoriamente o comportamento dos inimigos em tempo real, e eles podem ficar mais rápidos, mais fortes ou até mais malucos no meio da luta. Isso deixa cada partida única e imprevisível, como se fosse um modo hardcore surpresa. Se quer nostalgia com adrenalina, essa aqui é pra você. Você pode usar o Room Hack Plaza e um emulador de Mega Drive e se prepara pra pancadaria. E agora o Kojima tá com uma nova aqui, cara. Ele quer produzir jogos no espaço. O criador de Death Stranding revelou que sonha em se tornar astronauta e trabalhar direto da Estação Espacial Internacional. O motivo? Menos dor nas costas e muita inspiração sci-fi. Ele ainda disse que quer se colocar em situações perigosas, estilo Tom Cruise em Missão Impossível. Louco? Talvez. Genial? Com certeza. Kojima sendo Kojima, né? Será que vem um Death Stranding 3 Orbital Edition? Mandrágora tá ficando cada vez mais sombrio e mais viciante também. A atualização 1.5 chegou com tudo. Nova ala no castelo, runas, viagens rápidas, customizações e até melhorias na câmera. E tem mais por aí. O modo Novo Jogo Plus chega ainda em julho. Pra quem curte RPG com pegada Souls e Metroidvania, esse game é um prato cheio. E tem que ficar ligado que sempre tá rolando desconto na nuvem também. Corre antes que a essência da morte te pegue. A NASA vai decolar direto pra sua Netflix. A agência fechou parceria com a gigante do streaming para transmitir ao vivo eventos espaciais, como lançamentos de foguetes e missões. O objetivo? Levar o encanto da exploração espacial para mais gente. Por enquanto, o conteúdo chega primeiro nos Estados Unidos, durante o verão, mas a promessa é alcançar o mundo todo. E se você não quiser esperar, o NASA Plus continua grátis no site oficial. É o espaço da sua tela, literalmente. Você odeia missão de recado? Aquelas vai bem ali, pega aquilo e volta? Então pode respirar aliviado que The Witcher 4 prometeu fugir dessa furada. Segundo o diretor narrativo da CD, cada missão será feita para contar uma história de verdade. Nada de enrolação. O jogo vai seguir o estilo premiado de The Witcher 3 e Cyberpunk, com quests que realmente valem seu tempo. E o mais legal, eles criam muito mais conteúdo do que usam, só para garantir que tudo que entre seja de qualidade. Ainda não tem data de lançamento, mas só com essa informação já vale o hype, né? Sabe aquele time lendário que fez o Super Mario Odyssey? Então, eles estão por trás do novo Donkey Kong Bonanza. A Nintendo confirmou que a equipe de desenvolvimento é a mesma, ou seja, tem jogo de peso por aí. Visual caprichado, gameplay 3D promissor e tudo com toque de quem já fez um dos melhores Marios da história. Se isso não é motivo pra ficar no hype do gurilão, eu não sei o que é. Rune Factor deu a volta por cima. Guardians of Azuma chegou reinventando tudo que a franquia tinha de cansativo. Agora você gerencia uma vila, cuida das plantações com um único item mágico e ainda sai no tapa com inimigos no combate que finalmente ficou fluido e divertido. Com um sistema de estações, missões épicas e instrumentos sagrados que curam, colhem e até lutam por você, o jogo virou um Harvestella, mais leve e muito mais bem acabado. E se você gosta de formar vínculos, dá pra interagir, casar e formar família. Saiu agora em junho pra Switch e PC. Se você nunca jogou a série, esse é o melhor ponto de partida. E calma, respira. Agora, muita informação, né? Tá, ligeiraço aqui o programa. Então segura aí que a gente vai para um intervalo rápido, muito rápido, e no próximo bloco tem muito mais coisa para você. Tem jogo antigo, tem jogo novo, tem mais notícia gamer, tem muita coisa bacana, cara. Não sai daí não. Já já a gente volta. E voltamos! Sim, cara, que bom que você tá aí, cara. Tô feliz que você tá aí, cara. E você que saiu, volte! Mas como você vai voltar se você não tá vendo eu te chamar de volta? Mas volta. Aê, voltou! Que felicidade, cara. Aleatório demais. Mas é isso, cara. Aleatório por quê? Porque agora a gente tem notícias de jogos antigos, não é notícia, a gente vai fazer review de jogos antigos pra você. Dicas de jogos antigos que são bons demais porque o passado, passado é agora. E se eu te dissesse que 3 vikings foram abduzidos por alienígenas e viraram um dos jogos mais inteligentes e engraçados do Super Nintendo? Pois é, isso aconteceu. The Lost Vikings começa como qualquer aventura viking clássica. Você é sequestrado por um alien maluco chamado Tomater e precisa escapar com seus 2 amigos brutamontes. Um tem escudo, o outro corre mais que boleto no fim do mês e o terceiro arrebenta tudo. O trio precisa trabalhar junto para resolver puzzles que fazem você suar bicas aqui. E o melhor, cada um tem suas habilidades únicas, então você precisa ficar trocando de personagens e
gritando com a TV: era o escudo! O charme do jogo tá justamente nisso, ele é um puzzle em ação em time, onde você controla 3 personagens alternadamente. Cada fase é tipo um escape room viking, cheia de inimigos, plataformas e desafios criativos. E o jogo ainda tinha uma dose generosa de piadas e personalidade, algo raro pra época. The Lost Vikings foi desenvolvido pela Blizzard antes mesmo dela se chamar Blizzard. Sim, os caras que criaram Warcraft e Diablo começaram com 3 vikings atrapalhados em aventuras cósmicas. Que plot, hein? Nada mais satisfatório que usar o escudo de um viking como um trampolim pro outro, co-op em viking style. Mas também nada mais frustrante do que esquecer um deles pra trás e ter que refazer tudo. A vida de um viking nunca foi tão logística. Cara, se você nunca jogou The Lost Vikings, você perdeu um dos games mais criativos e carismáticos do Super Nintendo. É tipo controlar 3 cérebros com uma mão só, mas no melhor dos sentidos. Vai por mim, vale cada bugada mental. Você já viu um RPG de Super Nintendo de 1995 com mais reviravolta que muita série da Netflix? Pois é, Lufia 2 chegou como quem não quer nada e deixou muita gente de queixo caído até hoje. Em Lufia 2 você controla um guerreiro chamado Maxim, que basicamente acorda e fala: hoje eu salvo o mundo. Só que em vez de um herói solitário, ele junta uma galera carismática e parte pra enfrentar os Sinistros. São um tipo de chefes de final de jogo, mas já se acham protagonistas desde o começo. O jogo mistura batalhas em turno, tipo puzzles dignos de fazer o Link suar, e uma história que começa com uma vibe vamos bater em um monstro, e termina com meu Deus, tô emocionalmente destruído com esses personagens de 16 bits. E olha, para um jogo que se chama Lufia 2, ele é na real um prequel. O que fazia esse jogo brilhar é o equilíbrio entre ação e cérebro. Os puzzles na dungeon exigiam mais raciocínio que prova de vestibular, e os personagens tinham diálogos que davam gosto de ler, em pleno Super Nintendo. Sem contar o Ancient Cave, um modo roguelike de 99 andares, que basicamente era o Dark Souls de 16 bits. Apesar de ser o segundo jogo lançado, Lufia 2 se passa em 100 anos antes do primeiro, e o final conecta lindamente com o início do primeiro jogo da franquia. Sim, meu amigo, a Square não foi a única a inventar confusão cronológica nos RPGs. Você podia jogar por horas resolvendo puzzles complexos, ou simplesmente errar um passo e ser explodido por uma armadilha idiota. Lufia 2 era tipo, parabéns, você é inteligente. Agora toma esse dano gratuito só pra lembrar quem manda aqui. Se você curte RPG raiz, com história boa e gameplay desafiante, e aquele charme pixelado que aquece o coração, Lufia 2 é obrigatório. Ele é tipo aquele amigo quieto da escola que no fundo era um gênio, só que com espadas e monstros. Já parou pra pensar por que Super Bomberman 2 fez tanto sucesso? A real é que o jogo era tipo um Among Us raiz dos anos 90. Você explodia os outros, fazia amizade e quebrava ela depois de 10 segundos. O jogo era frenético, com labirintos claustrofóbicos, power-ups insanos e aquela trilha sonora que grudava igual jingle de propaganda de sabão. Tinha multiplayer pra 4 pessoas, o que significava gritaria, tapas no controle e amizades desfeitas num estouro só. O gameplay era simples, mas viciante. Você entendia em 1 minuto e ficava jogando por horas, e com os upgrades certos virava uma máquina de destruição com alcance de bomba que atravessava o mapa inteiro. O jogo foi um dos primeiros do Super Nintendo a usar um multilap, aquele acessório que deixava jogar com 4 pessoas. Era um luxo pra época. Era o festa no sofá definitivo. E cá entre nós, todo mundo tinha um primo que esperava você pegar o power-up pra te cercar de bomba e rir com a cara mais suja do mundo. Esse jogo foi onde nasceu o verdadeiro instinto de traição gamer. Super Bomberman 2 é tipo feijoada bem feita, simples nos ingredientes, mas explode no sabor ou na amizade. Sabe aquele RPG que traumatizou uma geração e ao mesmo tempo virou um clássico? Então, Breath of Fire 2 é esse jogo. Você começa como um garoto rejeitado por todo mundo e até pelo seu próprio pai. Já começa com um clima leve, né? Aí do nada você descobre que tem poderes de dragão e precisa impedir uma seita bizarra que adora um deus demoníaco. Tudo isso com um time que inclui uma arara espadachim e um sapo paladino de armadura. Totalmente normal. O sucesso veio porque o jogo soube misturar narrativa densa com momentos absurdos, gráficos lindos pro Super Nintendo e uma trilha sonora que dava até vontade de salvar o mundo só pra ouvir mais um pouco. Tinha um sistema de fusão de personagens, cidades que você podia construir, transformações em dragão e, claro, chefões com nomes que pareciam senha de Wi-Fi. A fusão com personagens deu um toque estratégico e visual único nas batalhas. Cada combinação podia gerar resultados bem diferentes e bem bizarros. A tradução original em inglês era tão mal feita que parecia a obra do Google Tradutor bêbado. Mas ainda assim, a galera zerava com o dicionário do lado e o foco é tudo aqui. E me diz, qual outro RPG da época te deixava colocar um homem-cavalo com uma lança na equipe e achar isso normal? Nenhum, só Breath of Fire 2. É um daqueles RPGs que te ensina duas coisas. Nunca confie numa religião fictícia e sempre tenha um dragão na equipe. E agora vamos ficar sabendo do que aconteceu na última semana no universo geek e gamer. Agora você vai ficar muito bem informado, cara, é isso. Nossa, cara, como Game Over é incrível, né? Sempre te informando, que maravilha.
Você piscou e a Sony tá prometendo gráficos que vão derreter sua retina. A PlayStation tá trabalhando junto com a AMD no Project Amethyst, uma parada futurista que vai usar inteligência artificial para criar gráficos tão realistas que você vai achar que tá dentro do jogo, ou sendo observado por ele. A ideia é usar o Machine Learning para otimizar a jogabilidade e aplicar redes neurais de altíssima qualidade nos jogos. Ou seja, o PlayStation 6 vai chegar querendo transformar tudo que a gente conhece sobre realismo nos games. Você achou que o PlayStation 5 Pro ia só brilhar na embalagem? Pois é, ele vai brilhar também no FSR 4 também. Mesmo com foco total no PlayStation 6, a Sony confirmou que a versão Pro do PlayStation 5 vai receber o FSR 4 completo, mesmo usado no PC sem versão capada. Essa atualização vai melhorar a performance e a qualidade visual dos jogos sem exigir sacrifício do FPS. Chega em 2026 e promete dar aquele gás na geração atual antes da próxima chegar chutando a porta. Lembra do reboot de Perfect Dark? Então, pode esquecer. A Microsoft encerrou o estúdio que estava cuidando do projeto e junto com ela foi pro espaço também o reboot de um dos jogos mais esperados. Tudo isso faz parte de uma nova onda de cortes dentro da empresa. Segundo eles, agora a Xbox vai focar em mais de 40 projetos ativos e promessa para 2025 e 2026. Mas o sentimento é aquele, né? Rest in Peace Perfect Dark. Outra vez. Você já viu um PlayStation 2 tentando rodar o Windows 95? Isso aconteceu e o resultado foi quase um caos técnico com um cheirinho de nostalgia. O modder Metrabyte tentou instalar o Windows 95 no PlayStation 2 e precisou de um emulador para burlar o processador. Spoiler, o Doom, que roda até na calculadora, não rodou aqui. Mesmo assim, a façanha mostrou quanto o PlayStation 2 ainda é uma máquina insana, mesmo com mais de 20 anos, e continua rendendo conteúdo bizarro e brilhante. MrBeast tentou ajudar criadores com IA, mas o tiro saiu pela thumbnail. Ele lançou uma ferramenta de inteligência artificial para criar thumbnails, mas acabou sendo criticado por artistas e youtubers, que acusaram a ideia de plágio e exploração criativa. O resultado? MrBeast tirou a IA do ar e colocou no lugar um portfólio para ajudar designers a conseguirem trabalhos reais. Virou o caos, mas com final feliz. Você achava que Dave the Diver era indie? Pois é, não era. Mesmo indicado como jogo independente no The Game Awards 2023, o estúdio Mint Rocket finalmente explicou que não se considera indie e nunca se promoveu como tal. O time é da gigante Nexon, que fatura mais de 1 bilhão por ano, mas ó, o jogo ainda é incrível e vai continuar recebendo conteúdo, inclusive um DLC de Godzilla gratuito. Imagina seu anime ganhar tudo no Anime Awards e ainda assim quase levar seu estúdio à falência, pois é o que aconteceu com Solo Leveling. Mesmo sendo o anime mais assistido no Crunchyroll, o estúdio A1 Pictures registrou prejuízo de mais de 1 milhão de euros, e a grana não veio porque eles não têm os direitos da obra, e boa parte da grana vai pra Crunchyroll. Eles ainda querem continuar a série, mas pediram o apoio dos fãs pra isso acontecer. Tenso, né? Você piscou e um youtuber comprou a Commodore. Sim, aquela dos anos 80. Christian Simpson pagou milhões e chamou ex-funcionários lendários e até atraiu o interesse de ninguém menos que o Elon Musk, que aprendeu a programar num VIC-20. Ainda não sabemos o que vem por aí, mas o anúncio de um novo hardware deve rolar em breve. É nostalgia com chip moderno vindo por aí. Você acha Pokémon fácil? Então tenta superar o Super Kaizo Ironmon. Esse é o desafio mais cabuloso da franquia. Ele levou mais de 8.500 tentativas para ser vencido. Quem conseguiu foi o streamer Raimi, que encarou líderes com times full, níveis absurdos, randomizadores malucos e ainda teve que trocar de Pokémon principal no meio da jornada. O final foi digno de anime com sua vitória com seu Crobat maluco. E sabe o que ele fez depois? Começou tudo de novo com um tentacruel chamado de Squidward. É, isso aqui é amor, hein? E você viu que o Estressauro, ele participa aqui do nosso programa dando seus comentários lindos, seus comentários carinhosos. E se quer que o Estressauro lê seu comentário, comente nos nossos vídeos no YouTube e nas nossas redes também, cara. Você pode encontrar o Game Over em todas as redes como TV Game Over. Tá em todo lugar, cara. Tá no cabo, na internet, isso aí ele já falou pra vocês no começo do programa. E o Game Over tá em todos os cantos, então você pode encontrar a gente, pode comentar. O Estressauro vai ler com muito carinho e ele tá aí, ó, querendo sair da gaveta, louco pra ler os comentários de vocês. Vem cá, Estressauro. Quem disse que eu quero sair da gaveta? Tá na hora de trabalhar, Estressauro. Ah, vá, toda semana é isso agora? O Heitor Eruso falou, o Game Over voltou. Mas você tá atrasado, hein? Já voltou faz tempo. O Gabriense Futebol falou, saudade demais do Game Over na Play TV. Eu gostaria de dizer que eu tava com saudade de você também, mas seria mentira. O Horidic Sam falou, esse canal me dá muita nostalgia. Quando eu tinha 15 anos eu era viciado no canal de vocês e agora tô acompanhando novamente. Continuem com o trabalho. Pelo menos tem alguém aqui com bom senso. O Natan de Moraes falou, achei que vocês tinham parado, bom ver vídeo e vocês. Eu não posso dizer o mesmo. O Thiago Spindula falou, continuem o excelente trabalho. Eu continuo se eu quiser, você não manda em mim? E você quer ficar sabendo das maiores novidades dos jogos? O que tá sendo lançado, o que tem de jogo novo, o que tem de coisa que deu errado ou coisa que deu certo nos jogos? Então a gente vai mostrar pra vocês as maiores novidades dos jogos novos aqui no Game Over.
Vem aí uma nova dose de caos em Night City. Durante a Anime Expo foi confirmada a segunda temporada de Cyberpunk Edge Runners, agora com uma história completamente inédita e novo elenco. A produção continua com o estúdio Trigger e terá a direção de Kai Ikarashi, com promessa de redenção, vingança e participações especiais. Ainda sem data de estreia, o anime já tá em produção e chega pela Netflix. E se você curtiu a primeira temporada, se prepara. Zumbis e tática? É isso mesmo. A Capcom anunciou Resident Evil Survival Unit, um spin-off da franquia no estilo estratégia pro celular. O jogo tá sendo feito com a Joy City e a Aniplex, e conta com ninguém menos do que Shinji Hashimoto, criador de Kingdom Hearts. A revelação completa acontece dia 10 de julho, às 19 horas, então já marca aí no seu calendário. Será que vai funcionar essa mistura de Resident Evil com um joguinho tático? Será que ainda dá pra fazer jogo bom rápido? Enquanto todo mundo reclama de custos absurdos de desenvolvimento, a Nintendo garante: ainda dá pra lançar jogos de qualidade em menos tempo. O próprio presidente, Furukawa, disse em reunião com investidores que, apesar do desenvolvimento estar mais caro e demorado, a empresa já está explorando formas de manter a criatividade sem estourar o orçamento. E olha, o histórico da Nintendo com Switch mostra que eles conseguem mesmo. Agora é esperar para ver como isso vai rolar na próxima geração. A DC lançou um novo RPG gratuito, DC Worlds Collide, que já está disponível para celular e PC, e traz mais de 70 personagens, entre heróis e vilões, em combates estratégicos por turno. Você monta seu próprio esquadrão, explora modos PVP, eventos cooperativos e até resolve enigmas do Charada, e vilania eterna, com direito a Batman e Mulher Gato tentando salvar o mundo. Ah, em homenagem ao novo filme do Superman, a versão DCU do herói já está disponível no game. E agora é isso, como tudo que é bom dura pouco, mais um programa Game Over tá chegando ao fim. Mas você fala, cara, cria mais Thiago na minha vida, cria mais Game Over na minha vida? Acompanha as nossas redes sociais, tem nosso Instagram, TikTok, YouTube, tá tudo bombando, cara. É só você procurar por TV Game Over que você vai achar muito mais informação, muito mais notícias que às vezes não vem aqui pra TV, porque ó, o tempo aqui é rápido, aqui é jogo rápido, galera. E na internet a gente tá bombando de notícias pra você o tempo todo. Então acompanha a gente, comenta lá que o Stressauro, se ele vê um comentário pertinente, ele vai comentar, ele vai trazer essa informação aqui pra gente e a gente fica um pouco mais próximo também. Então é isso, galera. Muito bom ter vocês mais uma semana aqui com a gente, mais um programa sensacional. E é isso, eu espero vocês no próximo programa com muito mais novidade do mundo dos videogames. Falou, galera! Até a próxima!